Revê-los e ter essa graça, essa oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Isso é maravilhoso. Hoje, para darmos o passo de número 40, no seguir Jesus, mergulhando aí nos ensinos, nas palavras do Senhor Jesus. E eu espero que, uma vez mais, todos sejamos edificados na presença do Senhor. Esse passo de número 40, ele está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 15. E também em Lucas, capítulo 7, versículos 18 a 30. Isto a primeira parte do que vamos falar. Depois nós teremos outros textos na sequência aqui. Então, eu coloquei aí uma temática: Jesus anula a dúvida de João Batista. É interessante porque quando Jesus, no passo de número 39, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, houve uma grande manifestação pública. O povo começou a comentar e as coisas foi de tal maneira que chegou lá no cárcere onde João estava preso. Os comentários foram lá onde João estava preso. E os discípulos de João, que agora o mestre deles está preso, eles estão ouvindo Jesus, estão sabendo das notícias a respeito de Jesus, eles vão lá informar o João tudo o que estava acontecendo. No versículo de número 3, o João apresenta uma dúvida. João, um homem de Deus, aquele enviado da graça, ou a graça de Jeová, o nome de João. Nós vimos isso aí lá no passo de número 7. Um homem firme, um homem valente, um homem corajoso. Mas diante das tribulações dele, que é preso injustamente, é levado para o cárcere, deixado lá isolado na prisão, ali o João começa a ter um problema psicológico. Ele começa a se deprimir. O cárcere faz isso com as pessoas, deprime as pessoas. O isolamento faz isso com as pessoas. Às vezes nós temos irmãos que, quando estão passando por uma fase meio difícil, eles procuram se isolar. Eles não sabem que se isolar é pior. Ficar sozinho na hora da dificuldade é pior. Alguns entendem, não, eu me isolo, eu quero ficar quietinho. Esse já é o primeiro passo para a depressão. O querer ficar quietinho, o querer se esconder, o querer desaparecer da presença dos amigos, da família, é o primeiro passo para a depressão. E o João Batista, ele é levado ao cárcere, e aí ele não tem a opção de não querer, não quero ir. Ele é levado à força, foi preso. E isso faz com que o João, então, duvide até mesmo do seu ministério. Obrigado. Isso faz com que o João duvide do seu ministério. Será que eu acertei? Será que o que eu preguei estava certo? Às vezes um pastor, um líder, ele diante dos impactos da vida, diante das dificuldades, um pai de família, uma mãe, acaba duvidando das circunstâncias que estão envolvendo ele. Será que eu estou certo? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida? Nós vamos ver que Jesus vai falar de João Batista como sendo o maior homem nascido de mulher. Só ninguém é maior do que João.
Jesus vai falar aí na frente. E esse homem de destaque, esse homem que é aquele que vem anunciando a chegada do Cristo, um homem que viveu totalmente para Deus, de repente está duvidando do seu ministério, duvidando da sua capacidade de discernimento, duvidando até da mensagem que ele pregou. Aquela que ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele já não sabia se Jesus era mesmo o Messias. Ele não sabia se ele era o precursor. Ele já não sabia mais nada de si mesmo. Isso só revela que João entrou em um estágio profundo de depressão. Você entende isso? Eu já ouvi pessoas dizer que quem está deprimido, quem está passando por uma depressão, na linguagem que nós já aprendemos, que não se fala mais assim, mas já está endemoniado. Isso é demônio, é um demônio, é um espírito que faz isso com ele. Não tem nada de demônio, não tem espírito nenhum, e hoje tem remédio para depressão, né? Tem medicamento para tratar pessoas que estão deprimidas. E a depressão, eu já falei em outras oportunidades aqui, ela pode surgir por vários motivos, inclusive motivos químicos. Às vezes o cérebro não produz determinada química que leva a pessoa a perder as forças, chega ao desânimo e se deprime. Conheço um rapaz que, depois dos pais correrem muito atrás de recurso para ele e não encontrar, e chegaram a pensar que iam perder o filho, um médico em Blumenau mandou fazer uns exames e descobriu a ausência de uma química no corpo do rapaz, e que quando foi tratado e induzido com remédios a produção da química que estava faltando, ele tornou-se uma pessoa saudável. Então tem que cuidar com essas coisas que às vezes líderes sem entendimento ensinam o povo a olhar para o deprimido, para o depressivo, como sendo alguém que está afastado de Deus, como sendo alguém que está sem buscar Deus. Está assim porque não orou. Está assim porque desviou-se. Está assim por causa disso, daquilo. Não julgue. Não julgue, porque você não sabe o que pode te suceder daqui a pouco. Então, o melhor é entender. O João Batista era um homem de oração. O João Batista era um homem consagrado. O João Batista era um profeta de Deus. O João Batista era alguém muito especial. Mas, no caso dele, motivado pelo encarceramento, ele se deprime. E dentro da depressão, ele envia seus discípulos a Jesus. E os discípulos vão até Jesus e perguntam o que o João mandou perguntar. Os discípulos de João vão até onde está Jesus e diz: olha, o João mandou dizer para você se você é aquele que há de vir ou nós devemos esperar outro. Em outras palavras, Jesus, o João disse para todos nós que você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João disse que tu és o enviado de Deus, tu é o Messias. Mas agora ele está tão deprimido, que ele está desequilibrado. E a sua fé balançou. A sua confiança não em Deus, mas a sua confiança em si, no seu ministério, na sua capacidade, entende? Na sua unção, ele agora está duvidando de que ele é um homem enviado de Deus, de que ele tenha feito um trabalho correto. Olha que coisa tremenda. E aprendam nessa noite, como às vezes alguns se acham super-homens, mas o bom mesmo é nós sempre olharmos que nós somos humanos. Ele, o Senhor, é Deus. Nós somos simplesmente servos do Altíssimo, e qualquer um de nós, de um dia para o outro, pode ter problemas, né?
por inúmeros motivos. Jesus ele não mandou uma resposta assim argumentativa para o João. Jesus não montou uma tese para explicar para o João que o João estava equivocado e que precisava confiar em todo o seu trabalho. Jesus, ao invés de fazer um texto, uma carta, ou argumentar com os discípulos de João, e vão e faça assim, não. Ele primeiro, Jesus, parece até que está ignorando a pergunta e ele se põe a realizar vários milagres. O versículo 21 diz assim: nesse momento, ele, Jesus, curou a muitos de doenças, de enfermidades. Eu não vou me ater agora para explicar para vocês, mas há uma diferença, entendeu? As doenças aqui está apontando para as doenças da alma, entende? Para os conflitos internos, para as guerras mentais, tá? As enfermidades, tratando da área do corpo, da lepra, câncer e tantas outras enfermidades que dominam o corpo. Depois, ele também livra alguns de espíritos maus ou espíritos malignos, como está na nossa tradução aí, que já é aquela área que eu já falei para vocês, de pessoas que, por invocação, acabam atraindo para si possessão de espíritos que vagueiam. Ele também, Jesus, nesse momento, imagina, eles fizeram uma pergunta, estão esperando resposta, e Jesus está tratando de pessoas diante dos olhos deles. E ainda eles chamam cego, cura o cego, e muitos, diz que muitos cegos, Jesus curou ali. Olha que coisa interessante. E depois de Jesus fazer essas obras que por si só falam de seu poder, de sua graça, de sua misericórdia, de sua unção, de sua representatividade do Pai para com os homens, né? Depois dele fazer essas obras todas, então Jesus olha para eles e diz: ó, agora vocês vão e contem para João o que vocês estão ouvindo e vendo. Quem vai tratar do João agora é vocês. Vocês chegam para o João e dizem: olha, João, nós vimos os cegos recuperarem a vista, nós vimos os coxos andando, os leprosos purificados, os surdos, João, estão ouvindo, os mortos são levantados e aos pobres é falado coisas boas, boas novas, evangelho. Digam para o João, vão lá e digam para ele o que está acontecendo. E que eu disse para vocês, que é muito feliz, é bem-aventurado aquele que não tropeçar em mim. Na nossa Bíblia aí vai estar escandalizar. Escandalizar é tropeçar. Aquele que não tropeçar, não se escandalizar por causa de mim. Aquele que me entende, aquele que me compreender, aquele que me aceitar, aquele que não tiver dificuldade em relacionar-se comigo, é bem-aventurado. Olha que coisa extraordinária. Que remédio que Jesus dá para o João, né? Remédio que ele envia para o João. Ó, imagina, eu fico imaginando aqueles discípulos do João ali, 2 discípulos o João tinha enviado. Eu fico imaginando eles saírem correndo, depois de ver várias maravilhas diante dos olhos deles, e de ouvir essas palavras de Jesus, eles saem correndo, entendeu? Vão a João, contam para o João, e a alma do João se renova. As energias do João se renovam. A alma do João é curada. Então não estava errado. É ele mesmo. É ele mesmo, porque o João sabia, o João conhecia as profecias do Antigo Testamento.
Ele conhecia as profecias do Isaías, as profecias messiânicas, que diziam que Deus ia enviar o Messias e o Messias ia fazer essas coisas. Ele conhecia disso, entende? Então ele recebe isso e recebe cura, né? Jesus, depois que os discípulos do João se retiram, Jesus começa a falar um pouquinho sobre o João. Irmãos, eu fiquei meditando nisso aqui, coisa interessante. Imagina, Jesus começa a falar de um homem. Jesus começa a argumentar com o pessoal, disse: o que vocês foram ver no deserto? Tinha um homem lá bem vestido, tinha alguém lá de aparência, o que vocês foram ver lá? Alguém que chamava atenção, porque, entende? Era acadêmico, era isso? Vocês foram ver o que no deserto? Porque o João passou a vida pregando no deserto, lá nas regiões desertas, perto do Jordão. Ele disse: o que vocês foram ver lá? Foram ver um profeta? Eu quero dizer para vocês, mais do que isso, é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, ou na tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti, como está escrito em Malaquias 3:1. O profeta Malaquias tinha profetizado que Deus ia enviar diante do Cristo um mensageiro. Aí Jesus diz: olha, ele é esse mensageiro. Eu quero que vocês entendam uma coisa: entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que João Batista. E, no entanto, só para vocês entenderem uma coisa, o menor no reino dos céus é maior do que o João. Um dia eu parei e fiquei imaginando quem será o maior no reino dos céus. Segundo a expressão de Jesus, é o mais humilde no reino material, o mais humilde aqui no corpo, é maior no reino dos céus. Então, o maior no reino dos céus, maior do que o João, é o próprio Jesus. Porque ninguém se humilhou mais do que ele. Ninguém tem condição de ser mais humilde do que Jesus. Ele deixou os céus e veio aqui, deixou o trono de glória e veio, se fez carne, habitou entre nós. O Paulo entendeu isso com uma perfeição tão grande, que o Paulo disse assim: ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele deixa sua posição de divino e se faz homem, se iguala aos homens. E como homem, ele se põe a servir. Tem uma vida de servo, vive para servir as pessoas, vive para abençoar as pessoas, vive para ajudar as pessoas, vive para perdoar as pessoas, para abraçar, para erguer, vive para o povo, entregou a sua vida, dedicou a sua vida a ajudar o povo. Então veja, ele disse: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, entre os homens, entre os seres humanos, entre os seres humanos, não há ninguém maior do que o João. É algo extraordinário, é algo magnífico. Eu paro para pensar que às vezes há tanta disputa entre nós. Quando eu digo entre nós seres humanos. Da guerra para querer ser o melhor, para ter mais, para se sobressair sobre o outro. E Jesus está dizendo que grande mesmo é o que sabe descer, é o que sabe se humilhar, é o que sabe entender o outro, que não quer tudo para si.
É uma coisa interessante isso aqui, nós precisamos aprender, porque é Jesus falando. Outro destaque dentro desse texto é o que muito me chamou a atenção, é que Jesus testificando de um homem. Normalmente, a gente testifica de Deus. Mas aqui é o divino dando testemunho do humano. É interessante. Jesus está dando testemunho de um homem. Eu fico, o que ele pode falar de mim, não? Se Jesus for falar com os anjos, se ele for falar com outras pessoas, se ele aparecer agora aqui, o que ele vai falar de mim? Como é que ele vai me tratar, né? Dentro do contexto do evangelho, tem homem que ele chamou de hipócrita. Tem homem que ele chamou de sepulcro caiado. Olha só, Jesus não era bonzinho, eu já falei isso aqui. Jesus era bom. Mas quando tinha que dizer, ele dizia mesmo. Quando o sujeito precisava ouvir uma verdade para ser liberto de certas bobagens, ele dizia na fachada do sujeito assim, na cara, olhando no olho. Só, tu é um hipócrita. Ou tu é um sepulcro caiado. Entendeu? Várias vezes ele disse. E teve mesmo gente que Jesus foi falar dele e falou que ele era uma raposa. Olha só. Ele disse que o Herodes era uma raposa. E teve pessoas que ele disse, assim como João Batista disse, ele também disse: ô raça de víbora, vocês são cobra. Já olhasse para alguém e disse: essa aí é uma cobra. Mas do João, Jesus deu um testemunho maravilhoso. Do João, Jesus deu um testemunho extraordinário. E eu fico pensando, oh Deus, me ajuda a andar direito, me ajuda a ser tão do bem, Senhor. Me ajuda a dominar a mim mesmo. Me ajuda, Senhor, e me dá energia espiritual para que eu possa, dia após dia, ter uma vida pautada pela Tua palavra, para que quando for preciso, quando Tu quiseres, ou quando Tu te manifestar, Tu possas dar testemunho de mim. Tu possas falar de mim coisas boas. Tu possas falar de mim, Senhor, coisas maravilhosas, que se registre nos anais eternos um bom testemunho de cada um de nós. Glória a Deus, que o seguir Jesus para nós não seja a rotina de um religioso tradicionalista. Que o seguir Jesus para nós não seja o vício dos radicais congregacionais. Não. Mas que o servir Jesus para nós seja um ato de amor, um ato de espírito e verdade, um ato de adoração, uma devoção sincera de um coração que ama a Deus. Glórias ao Senhor. Que o servir Jesus para nós seja algo extremamente valioso. Que seja o Senhor a nossa alegria, o nosso prazer. Que não nos pese servir a Jesus. Para que então também Ele possa um dia dar testemunho de nós. A Escritura diz aí no versículo 30 de os fariseus e os legalistas, mesmo sabendo tudo que Jesus falou, não queriam receber o batismo de João, a imersão feita por João. Por causa de seu legalismo, por causa de seu tradicionalismo, por causa de seu radicalismo, eles anulavam os próprios sentimentos.
Porque tem pessoa que entendeu a verdade, tem pessoa que sabe o caminho certo, mas fica resistindo à verdade, resistindo a fazer o que é direito. Tem pessoa que logo e com facilidade se dobra diante dos seus desejos, das suas vontades. Essa semana eu estava pensando sobre a perseverança e criei uma frase, até depois eu pedi para o Diego fazer com que ela surja aqui durante algumas reuniões, entende? Eu fiquei pensando, a perseverança é a energia dos vitoriosos. Sem perseverança não há vitória. Sem perseverança não há mudança, não há progresso, não há crescimento, não há amadurecimento. E alguns, apesar de saber tudo de Deus, de conhecer os escritos, de receber a doutrina, de ser ensinado no caminho, gostam do que ouvem. Ah, é verdade, poxa, está certo. Mas não perseveram em fazer o que é certo. Não perseveram. No versículo 29, se nós regredir só um pouquinho, diz assim: todo o povo que o ouviu, e os próprios publicanos, os que não tinham se entregado aos desígnios, às vontades de Roma, e que abandonaram a religião judaica, proclamaram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Os pecadores vinham e diziam: eu quero mudar de vida. Os que não estavam congregando vinham e diziam: João, o que eu faço para mudar? No texto de João, que a gente já estudou, da pregação de João, o João dizia: olha, faz o que é certo. Vinha o soldado: o que eu faço, João? O João disse: te contenta com o teu soldo, com o teu salário, não aceita suborno. Veio até o Herodes, apareceu por lá por ouvir o João, e aí não gostou muito do que ouviu, porque o João olhou para ele estava traindo o seu irmão, tendo um relacionamento com a esposa do próprio irmão, então relacionava-se com a sua cunhada, e o João não olhou o tamanho dele, a posição dele, e disse: não te é lícito se relacionar com a mulher do teu irmão. O que deixou ela muito irritada, e por causa dela, o João foi decapitado, foi martirizado. O justo foi injustiçado, porque pecadores não quiseram ouvir a palavra da verdade, não quiseram a libertação. Mas vieram outros que aceitaram, que receberam. Mas os fariseus, os mais religiosos dos judeus, os legalistas, os escribas, não quiseram a mensagem do João. Não aceitaram. E por que não quiseram? Porque o coração deles era mau. Quem não quer a verdade é porque ama a mentira. Quem não aceita a doutrina do caminho reto é porque anda torto. E alguns gostam mesmo da tortuosidade. Alguns gostam das vantagens que tem nas vias do pecado, nas vias do erro. Alguns se aproveitam das mentiras. E não querem, fazer tudo certinho, não. Porque acham mais fácil agir com mentira, com injustiça, ludibriar, fazer trapaça. Os tais não sabem que estão descendo para a perdição. Não sabem que estão andando na escuridão. Mas que o Senhor possa, de nós, falar o que falou de João. Que Ele possa dizer: olha, entre os homens da atualidade, eu tenho me agradado do fulano, do Beltrano. Não foi só nessa vez que a palavra de Deus foi pronunciada para colocar em posição elevada um homem. Não.
Deus elogiou outros homens. Entre eles, tem aí a história do Jó, o testemunho da psique que agrada a Deus. Tem a história do Abraão, que Deus disse: esse aqui é meu amigo. Esse é meu amigo. Tem o testemunho de Davi, que Deus disse: olha, esse aqui, ele é um homem segundo o meu coração. Nós dois temos, por dentro, ele bate comigo. E alguém vai dizer: mas ele cometeu tantos erros, o Davi. Mas aí é que está. A questão não é os erros que cometemos, é as escolhas que fazemos conscientemente contra a vontade de Deus. Deus é forte, Deus é poderoso. Deus não vai ficar traumatizado se eu cair. Se eu cair, Ele me levanta. Se eu adoecer, Ele me cura. Se eu me perder, Ele me encontra. Se eu cair em um profundo abismo, Deus é maior do que o abismo. Então esse não é o problema. O problema é o que eu deliberadamente tomo de decisão dentro do meu coração. Os projetos, as maquinações, as intenções do meu coração. É aqui que muita gente se perde. Tem gente que nunca saiu da igreja, mas está perdido. Porque o seu coração maquina o mal, trabalha o mal, fica sempre desenhando um quadro contrário à vontade de Deus. Deus diz que não é para mentir, ele fica desenhando mentira. Deus diz que não é para trair a esposa, ele fica desenhando traição. Deus diz que é para amar, e ele fica aqui projetando, entende, o mal do outro com ódio, que nunca aparece, que nunca fica visto, não aparenta. Alguns fingem muito bem entre os irmãos. Alguns até usam os irmãos para que no meio da congregação eles se escondam, como se escondeu Adão entre as árvores do jardim. Então nós temos que cuidar para nós não sermos destes. Nós temos recebido a palavra do Senhor, nós temos recebido a mensagem da vida, irmãos. O Evangelho dentro da sua pureza, com simplicidade. Tão simples é o Evangelho. É claro, ele é simples. Quando eu digo que o Evangelho é simples, eu não estou dizendo que não há nele profunda complexidade. O que eu estou dizendo é que para quem quer viver o Evangelho, ele é simplificado. Para quem quer viver o Evangelho, não tem grandes revelações para descobrir para a prática. Não, tá revelado. Entendeu? Agora, ele é ele contém um véu para os incrédulos. Para os que não põem confiança em Deus. Aí sim, aí tem um véu. Tem um véu. O Paulo diz que há alguns que só vai ser tirado o véu quando se converterem. Quando se converterem. O Paulo falava de uns judeus que sabiam tudo do Antigo Testamento. Conheciam cada detalhe, cada palavra, cada nome, os significados, as descobertas profundas das profecias que encontramos, como nós estamos estudando Gênesis no discipulado, as profecias que encontramos até dentro da genealogia. A genealogia que alguns pensam: para que está aqui agora ler que fulano gerou fulano? E vai, nome atrás de nome. Para que isso aqui? Eu não entendo nada disso aqui. Entende? Pois ali tem profecia, cada nome daquele significa uma coisa. E cada significado de nome revela profundas mensagens de Deus para os homens, falando de coisas futuras. Algumas já todas cumpridas em Cristo. Olha que coisa extraordinária. Mas não é. Isso é complexo. Mas fica simples quando a gente se converte e diz: eu quero viver o Evangelho. Então é tirado o véu, diz Paulo.
para aqueles homens. Só, eles não entendem, mas quando eles se converterem, o véu lhes será tirado. Por causa dessa dificuldade de alguns aceitarem a verdade e viverem em paz com Deus, e há até mesmo alguns que complicam tanto a vida com Deus, que eles preferem subir as escadarias de qualquer montanha, de joelhos, entende? Fazendo as suas rezas, as suas orações, os seus pactos, entende? Sem, contudo, mudar de vida. O homem é capaz de se esfolar todo para ter direito diante de Deus e não é capaz de dizer: eu vou mudar de vida, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar minhas atitudes, eu vou me padronizar ao padrão de Deus. E aquilo que eu não consegui fazer por mim mesmo, eu buscarei a Deus. Eu vou buscar a Deus, vou pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus, para me energizar, me capacitar, me orientar, me guiar, me mergulhar em Deus. Eu quero servir a Deus, como alguns não querem. Jesus passa então a tecer uma crítica de Jesus à geração de seu tempo. Mateus capítulo 11, versículos 16 a 19, Lucas capítulo 7, versículos 31 a 35. Eles eram tão lentos para receber a mensagem de Deus, que Jesus então se pronuncia com uma crítica para os da sua geração. Ele diz: a que vou comparar essa geração? São como crianças sentadas nas praças, a desafiarem-se umas às outras e dizer: ó, eu vou tocar uma flauta, tu dança uma música? Criança brincando na praça. Vou tocar uma flauta, tu dança uma música? Daí a outra criança diz: não, eu não quero dançar. Ele disse: eu vou comparar essa geração a esse grupo de crianças. Não, não quero dançar. Aí ele disse: então peraí, nós vamos entoar uma lamentação, vamos tocar uma lamentação para vocês prantearem, para vocês chorarem. Ele disse: não, nós também não queremos chorar. Ele disse: é uma geração que não sabe o que quer. É uma geração que não sabe o que busca. Entendeu? Nada está bom. Se só pregamos a palavra, eles reclamam que não tem os cânticos. Se nós fizemos meia hora de cântico, eles reclamam que é muito cântico. Se a gente tira os ativismos, eles reclamam porque não tem ativismo. Legal é lá onde tem. Se a gente enche de jograis e faz toda uma reunião teatral, eles dizem: ah, não, eu gostava era da palavra. Então tira todos os jograis, deixa sem nada, vamos só a palavra. Ah, mas assim não tem graça, porque é uma geração que não sabe o que quer. É uma geração que não se define, que não tem uma posição, que não tem firmeza. Uma geração que não tem nenhum alvo, não tem objetivo. Ele disse: então é um povo que diz: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Ele disse: assim está acontecendo com o povo da minha época, dessa geração que eu estou aqui com vocês. Ele está falando lá daquele momento dele. Ele disse: olha, veio João Batista que não comia nem bebia. Ou seja, o João Batista não se associava. Ele não participava de festa, ele não participava de encontros para banquetes. Então ele não comia nem bebia. Ele se alimentava lá no mato de mel silvestre e de gafanhoto, um animal limpo. Ele se alimentava disso.
E aí ele diz, o João veio entre vocês e o João só ensinava a palavra. Não tinha festinha com ele, não tinha canto, não tinha casa, não tinha cafezinho, né? Era lá no deserto ouvindo a palavra e acabou para quem quisesse, entregava a mensagem, ia embora, se escondia para dentro do mato lá e acabou. E aí vocês começaram a dizer, esse João aí, isso aí, ele tem um gênio mau. Ele é atormentado. Olha só, isso aí não pode estar certo. Legal, é o sacerdote lá, com toda a sua mitra sacerdotal, as pedras preciosas no peitoral, as campainhas e os frutos na barra do vestido. Lá sim, aquilo lá é legal. Agora esse cara aí, ó, parece um andarilho, isso aí é um maconheiro. Esse sujeito aí está muito doido. Está perturbado. Jesus falou, vocês dizem isso, lá na geração dele. Disse, mas aí veio o Filho do Homem, aí veio eu. E aí eu disse, vou fazer diferente. Eu vou comer com eles, eu vou beber com eles, eu vou festejar com eles, eu vou dançar com eles. Eu vou ser socialmente, vamos dizer, correto. Eu vou me unir, eu vou estar, eles vão me convidar para ir na casa deles, eu vou. E aí eu fui. E comi churrasco com eles. E bebi vinho com eles. E aí então eles disseram, olha, que esse aí é de Deus? Isso é um comilão de carne e um beberrão de vinho? Se vocês não sabem o que querem. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que a sabedoria é justificada por suas obras, por seus frutos e por todos os seus filhos. Quem é sábio me entende. Quem pensa um pouquinho me entende. É o que Jesus disse. O problema é que uma grande maioria das pessoas não medita, não pensa, não raciocina. A maioria das pessoas vivem no módulo instintivo dos animais. Não usam a sua mente para meditação. Como aqui já foi falado em outras oportunidades, vivem no piloto automático. São pessoas dos impulsos, imediatistas, que não analisam, que não refletem, que não pensam. E para servir a Deus é preciso refletir. Desde o Antigo Testamento, o Pai do céu já ensinava. Destaque-se aí o seu ensino dado a Josué, filho de Nun, que substituiu Moisés. O Pai do céu mostrou para ele o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é ser bem sucedido na vida, em todas as áreas. E o Pai do céu disse, ó, medita no livro desta lei. Em outras palavras, medita nas palavras que eu dou a você. Deus falando com Josué. Medita nessas palavras dia e noite. Porque então prudentemente te conduzirás e serás bem-sucedido. Somos de uma geração que não medita, uma geração que não tem tempo para Deus, uma geração que quer fazer assim, quer que Deus desça do céu correndo. A maioria dessa geração não fala como salmista, é tão impaciente que as palavras do salmista no Salmo 40 não cabem neles. O salmista disse, olha, esperei com paciência
E eu gosto de usar a palavra paciência numa visão diferente daquilo que ela se apresenta e de que ela é. Eu gosto de pensar assim: esperei com paz e ciência. Ciência por causa das minhas meditações e paz por causa da minha confiança. Confio em Deus. Acredito em Deus. Isso não é da boca para fora. Isso é do meu coração. Eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Oh, glória a Deus. Eu sei que Deus não falha. Eu sei que Ele é maravilhoso. Eu sei que tudo é possível para Ele. Eu sei que Ele não se esquece de nós. Aleluia! Como está escrito, pode a mãe esquecer-se do filho que amamentou? Pode. Tem mãe que joga a criancinha que ela amamentou lá na lixeira. Larga na porta de qualquer um. Então o Senhor diz: pode acontecer de a mãe esquecer-se do filho que amamentou. Todavia eu, o Eterno, o Senhor, o Todo-Poderoso, não me esquecerei de ti. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu creio em Deus, eu creio. Pode a noite ser muito escura, podem as nuvens cobrir o brilho da lua e o brilho das estrelas, e uma noite ser mais escura do que outras noites. Todavia eu não estou no esquecimento. Pode em algum momento a minha mente, a sua mente, o nosso coração achar que estamos esquecidos. Mas aí é bom a meditação para nos lembrar que o Senhor não se esquece. O Senhor não cochila. Ele cuidará de nós. Alguém disse: nos momentos que parece estar longe o Senhor, e naquelas horas que eu clamo e Ele silencia, alguns pensam que Ele se esqueceu deles. Mas na verdade é nessas horas que Ele se cala, que Ele começou a trabalhar por nós. Porque Ele trabalha no silêncio. Ele trabalha no secreto. E se há um novo dia, se há um sol resplandecendo e levando embora a escuridão, é porque o Senhor trabalhou para que tudo estivesse em ordem na nossa vida. Aleluia! Eu preciso crer em Deus. Você precisa crer em Deus. Nós não devemos ser como os meninos que não querem brincar de nada, que não querem fazer parte de nada. Nós precisamos querer Deus. Nós precisamos aceitar a mensagem de Deus. Venha através do irmão Adilson, venha através do irmão Silvio, do irmão Nivaldo, do Jair, de qualquer um, de qualquer pessoa, do Ricardo. Venha através do irmão Alcimar. Venha através de qualquer um. Nós precisamos ouvir. Aleluia. Vamos falar de Deus? Então vamos dar atenção. Vamos conversar de Deus? Eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Logo em seguida, após censurar toda aquela geração, Jesus, após criticar aquela geração, Jesus vai censurar algumas cidades de seus dias. Então ele vai censurar a cidade de Corazim, de Betsaida, a cidade de Tiro, ou melhor, ele vai apresentar Tiro como sendo uma cidade que estava em aceitação para Deus, mais do que Corazim e Betsaida. Porque em Corazim e em Betsaida, ele apresentou os maiores milagres. Ele realizou maior número
de milagres. E então ele fala de Tiro e de Sidom, dizendo que se lá tivesse sido feitos os mesmos milagres, e Jesus tivesse andado na rua deles, anunciando o evangelho, eles teriam se arrependido. E essas cidades agora recebem a presença de Jesus e ignoram Jesus. Eu fiquei pensando, nós que servimos a Jesus nesse tempo, já se passaram 2000 e alguns anos da mensagem do evangelho. Nós temos o privilégio de ter tido a compilação das escrituras. Temos o privilégio da historicidade do evangelho. Tem 2000 anos de história para comprovar que o evangelho não falha. Somos uma geração privilegiada. Os nossos irmãos que ouviram Jesus, eles tiveram que fazer escolha naqueles dias sem ter comprovações diretas. Aqueles que logo após a ressurreição, os apóstolos saem pregando, e aqueles que ouviram os apóstolos, eles não viram os milagres de Jesus. Eles tiveram que crer no que os apóstolos, naquilo que os apóstolos falavam. Mas nós tivemos o privilégio de não somente ter as palavras apostólicas, para nós crermos nos escritos do evangelho e nos ensinos apostólicos, como nós temos as comprovações de que tudo isso é verdade. Porque soma-se à nossa fé a história desses 2000 anos, de que nenhuma só palavra do Senhor caiu por terra. Mas ainda assim, diante de tudo isso, nós, como os de Betsaida, como os de Cafarnaum, duvidamos muitas vezes das coisas de Deus. Trocamos Deus por qualquer coisa banal. As coisas de Deus ficam sempre para segundo plano. Não, primeiro eu tenho que correr atrás disso, primeiro eu tenho que ir buscar aquilo, primeiro eu vou fazer ali, primeiro eu preciso, tudo primeiro para lá. E eu não estou falando de você congregar, não, que isso aqui é a menor da condição. Eu estou falando da escolha feita todos os dias, o tempo todo, de manhã à noite. Até quando eu vou aguardar para tomar uma decisão final? Para servir a Jesus, aceitar Jesus e entregar a minha vida a Jesus. Jesus diz que no dia do juízo, no julgamento final, haverá mais rigor para uns do que para outros. A condenação será igual, mas o julgamento terá rigor diferenciado. Com uns ele vai pegar mais pesado, com uns ele vai olhar olho no olho. Alguns vão querer se enterrar vivos. A Escritura mesmo diz que chegará um dia que alguns vão pedir para os montes cair sobre eles. E vão tentar acabar com a vida, mas o Senhor não vai deixar a morte alcançar eles. Por quê? Porque não deram atenção, porque não quiseram. Tripudiaram sobre a graça divina. O Senhor deu toda a condição. Toda a condição. Eu fico imaginando o sofrimento da rainha de Sabá para ir ver a glória de Salomão em Israel. Andando de carruagem, cavalo, distâncias e distâncias. Do eunuco da rainha de Candace, que saía da Etiópia para ir até Israel, para contemplar a formosura do Senhor no templo.
e ouvi uns trechos das Escrituras. E hoje, com carro, com motocicleta, com ônibus na porta, as pessoas têm uma dificuldade de ser perseverante. Jesus disse: olha, cuidado, porque haverá mais rigor para uns do que para outros. Por fim, o mestre dos mestres, entendendo a situação de João, entendendo a situação dos que não compreendiam o que queriam, e até entendendo estes que não valorizavam, ele olha para o ser humano e ele diz, ele faz o convite para o descanso. Como se ele dissesse assim: ó, eu sei o problema de vocês, eu sei porque vocês sofrem, eu sei porque vocês têm dores, aflições, angústias, eu sei. Essa desvalorização que vocês dão à minha presença, essa condição, esse descrédito, essa falta de dedicação, tem cansado vocês, tem feito com que vocês carreguem um peso mental, um peso consciente, tem feito com que vocês se vejam fracos, abatidos. Vocês carregam um fardo da falta de confiança, o fardo da tristeza e o medo de não estar agradando. Vocês carregam o fardo do medo que eu retorne e vocês fiquem. Mas eu não quero que vocês vivam assim. E ao olhar os grandes que desprezam e os pequeninos que o seguem, os inteligentes que o abandonam e os simples que o buscam, ele louva a Deus. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos, os doutores, e revelastes aos pequeninos. Há pessoinhas que muitas vezes é iletrada, totalmente indouta. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. E aí ele diz para os seus discípulos: tudo me foi entregue por meu Pai. Está tudo comigo. Pai me deu poder. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Pai conhece quem eu sou. Ele sabe como eu sou. Ele sabe tudo de mim. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Eu conheço tudo do Pai. Conheço o Pai de uma forma que vocês não conhecem. E ninguém pode conhecer senão aquele para quem eu revelar o Pai. Se eu não revelar o Pai, aqui que está o problema. Se eu não aceito o que Jesus diz, eu não vou ter revelação de Deus. Se eu não recebo o Filho, eu não vou ter o Pai. Porque eu só vou encontrar o Pai através do Filho. Eu só vou ter conhecimento de Deus através do Filho de Deus. Eu só vou saber como é Deus se eu tiver pleno conhecimento de Jesus. E se eu não quero Jesus, se eu não aceito o que Jesus diz, se eu não faço as coisas da forma que Jesus fala, então eu não vou conhecer a Deus, porque daí eu não quero Jesus, eu não recebo a revelação. A revelação está em Jesus. Jesus é a manifestação do Pai. Jesus é o holograma do Pai. Ele é a imagem expressa do Pai. E ele quer revelar o Pai, mas ele quer revelar o Pai para aqueles que demonstram
uma vontade sincera de receber o Pai. Ele quer revelar o Pai para aqueles que o buscam. Ele não pega pérola e dá para porcos. Ele também não serve comida santa para cães. Jesus só trata com aqueles que usam da sua racionalidade, que pensam, que meditam, que avaliam, que pesam a vida. E aí, Senhor, me ajuda. Aí ele vai revelar. É nesse sentido que ele diz: venham a mim. Todos vocês, olha aqui, que estão cansados, sob o peso do seu próprio fardo, e eu lhes darei descanso. Mas olha o convite, porque muita gente cita isso e não medita, porque, como eu digo, está tudo na correria. Tem gente que vem já, irmão, Deus vai terminar uns 15 minutos antes hoje. Entendeu? Eu não vou porque o irmão Deus passa das 9. O evangelho não é para ti. O evangelho é para os sedentos, para aqueles que se esquecem da casa, que se esquecem do tempo, que passam a madrugada ouvindo. O evangelho é para esses. Mas contudo, Jesus, sabendo e estando consciente, percebendo, olhando, conhecendo em seus dias as necessidades das pessoas, ele percebe o peso na alma dos indivíduos. É claro que não tinha ninguém com fardo em cima da cabeça, andando para lá e para cá. Ele está falando de um fardo mental, de torturas internas, de fobias, de traumas. Ele está falando de coisas lá dentro. Para fobias, e aí leia-se, medos, as síndromes, os nós que estão dentro da própria alma, as confusões, os tremores, os pavores, todas as síndromes que fazem chorar, que enfraquece, que roubam a esperança, que destroem a fé. Jesus olha para isso e ele diz: isso é um peso. As pessoas que vivem preocupadas, as pessoas que vivem ansiosas, as pessoas que vivem medrosas, as pessoas que não respiram mais nem direito, que não tem tempo para meditar, não tem tempo para pensar em Deus, não tem tempo para nada, porque já estão sobrecarregadas pelos cuidados da vida, pelas preocupações com o que vão comer, com o que vão vestir, o que vão construir, como vão ganhar com o emprego. Jesus olhando aquelas pessoas dentro desse caos, que ele chama de fardo. Se venham a mim, se aproximem de mim, todos vocês que estão cansados disso, porque tem gente que ainda não cansou disso. Tem gente que está fazendo coleção de problema. Tem colecionadores de problemas. Existem acumuladores de bens. Né? Por exemplo, eu fui numa casa que tem rádio para tudo quanto é canto. Tudo quanto é tipo de rádio. Eu entrei lá e não tinha onde pôr a xícara do café, porque é rádio em cima da mesa, pelas banquetas, não tem cadeira para sentar, que está tudo cheio de rádio. Rádio antigo, rádio novo, rádio de tudo quanto é tipo. Entendeu? É um acumulador. Outro é com livro, outro é com roupa, outro é com calçados, e assim vai, entende? São acumuladores, e alguns são acumuladores de coisas psíquicas. Aí Jesus está dizendo: venham a mim, eu lhes darei descanso. Só que é assim,
venham, tomem o meu jugo. Tomem o meu jugo, porque se liguem, se conectem a mim. Jugo, aquele aparelho que vai no pescoço dos bois, que liga um ao outro, para fazer a parelha de força. Canga, né? Então, olha só, você tomem o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu tenho tranquilidade para ensinar vocês. Vou tratar vocês com brandura, eu vou cuidar de vocês, eu vou ensinar vocês. Se precisar repetir 1000 vezes, eu vou repetir 1000 vezes, é o que Jesus está dizendo, porque eu tenho mansidão, eu não vou ser bruto com vocês. Eu sou humilde, eu sou manso de coração, sou humilde de coração, e vocês aprendendo comigo, vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Oh, ele basicamente está dizendo, eu curo você por dentro. Mas você precisa se ligar a mim, deixar eu ensinar você. E aí eu vou curar você por dentro. Eu vou aliviar você por dentro. A tua carga não é o teu trabalho braçal, não é a tua correria física, a tua carga é psíquica. O teu fardo é o que te perturba dentro, é o que te incomoda dentro, é o que tu carrega dentro. A paz é para o mundo interno. A falta de paz é também no mundo interno. Os problemas são as coisas que transitam na tua mente. Ah, mas eu olhei, eu vi. Tu viu porque a tua mente trabalhou um olhar negativo. Não, mas eu estava aqui no canto da sala e eu vi que lá estava cochichando de mim. Meu Deus do céu. Tira esse fardo. Vai ter paz na vida. Entendeu? Seja você quem for, eu digo que você é tal coisa, e você é só porque eu disse. Jesus quer que tu aprenda com ele. Pois o meu jugo é suave. Andar comigo é de uma suavidade tremenda. Estar ligado a mim é suave. E o meu fardo, eu troco, eu substituo, eu tiro o fardo pesado e eu boto um fardo leve. O que eu vou te ensinar, o que eu vou te dar, o que eu coloco em você é leve. Oh, glória a Deus. Amém? Amados, eu só posso fazer por vocês até aqui. Daqui para lá é com você. É com você. Multidões e multidões ouviram Jesus, mas poucos foram abençoados por Jesus. Porque poucos deram ouvido a Jesus. Jesus esteve perto de gente. Olha a cruz. Tinha malfeitores em volta dele. Malfeitores que receberam perdão, que foram salvos. E tinha malfeitor que perdeu a oportunidade, que não aproveitou aquele momento. Não perca o seu tempo, não perca a sua oportunidade. Abrace a Jesus, ande com Jesus. Amém? Vamos viver Jesus. Queiram estar em pé.
Quero orar com você nessa noite, orar por aqueles que estão nos assistindo em casa também. E você sabe o caminho. Eu posso te apontar o caminho. Como um ministro do Senhor, eu posso te dizer, ó, o caminho é por aqui. Agora quem vai caminhar é você. Quem escolhe caminhar é você. Amém? Eu já fiz a minha escolha. Eu estou repartindo do que recebi. Eu reparto do que vivo, do que experimento. De vez em quando um vem e diz, oh Deus, mas tu consegue assim mesmo viver isso aí? Eu digo, se eu não conseguisse viver isso aqui, eu não estaria falando disso. Essa é a minha vida. E olha que eu já tive fardo ruim, pesado. Quase me matou. Mas eu quis Jesus, eu me uni a Jesus. Vamos falar com Ele. Pai do céu, te dou graças por essa oportunidade, pela Tua palavra, Tua verdade que vem até nós, Senhor, para nos iluminar, nos instruir e nos incentivar, porque a Tua palavra não só é uma luz que brilha a fim de iluminar a nossa alma, como ela é um remédio que nos cura, é também uma energia que nos constrange em amor a fazer o caminho reto para a nossa vida. Nós cremos em Ti, Senhor. Eu não preciso ver um milagre, eu não preciso ter um mensageiro contando a história da minha vida e me dizendo o que fazer. E eu não preciso, porque eu já aprendi a confiar em Ti. Eu já creio em Ti. Talvez o meu irmão, a minha irmã que esteja aqui, ou aquele que está nos ouvindo em casa, tenha a necessidade de ainda ver um milagre, de ainda ver ou ouvir objetivamente uma palavra para que haja mudança na sua vida, meu Pai. Sendo assim, segundo a Tua graça, fala com o meu irmão, com a minha irmã. Fala, Senhor, com os Teus filhos, com o Teu povo. Revela-te ainda mais por toda a Tua misericórdia. Contudo, eu te digo, eu não preciso. Não preciso porque eu creio em Ti já de todo o meu coração. Tu já me deste, Senhor, provas de sobras que Tu és o Senhor, que Tu és bom, que Tu nos queres bem. Oh, aleluia! Tu já me mostrou como Tu alivia as cargas. Eu tenho alívio na minha alma, pois Tua mão de poder mudou o meu ser. Eu te glorifico por tudo que Tu já fizeste por mim. Te adoro, Senhor, por tudo que Tu és. O Deus imutável, o eterno, o todo-poderoso, mas também bondoso, gracioso, maravilhoso, o Deus da minha alma. Eu te dou graças, Senhor, porque Tu, em Tua grandeza, atentastes para a minha pequenez. Olhastes por mim, olhastes por muitos irmãos ao longo dos anos. Nessa noite eu rogo a Ti, Senhor, não por mim, mas por todos aqueles que estão me ouvindo, todos aqueles que têm sido chamados para ouvir a Tua palavra, para meditar na Tua verdade. Fortalece-os, ajuda-os, os que se aproximam de Ti, Senhor, com um coração sincero e que querem caminhar contigo, querem aprender mais de Ti, querem Te conhecer melhor. Revela-te a eles, meu Senhor. Manifesta a Tua graça, trazendo sabedoria, trazendo entendimento, dando discernimento, iluminando o coração, meu Pai, fazendo compreender todo o Teu caminho. Dá saúde aos enfermos, meu Senhor. Ah, Deus, quanto aos fardos que muitas vezes esmagam a alma, alivia-os nessa noite.
Todos quantos estão ouvindo a tua voz e recebem a graça da tua misericórdia, do teu perdão, todos que atentam e dão ouvidos à tua palavra, Senhor, alivia-os, Senhor, segundo a tua promessa. Glória a Deus. Os que querem se colocar em um jugo contigo e querem caminhar, andar como tu andou, viver como tu viveu, agir pelos ditames da tua palavra, ajuda-os nessa noite, renova-os, fortalece-os pelo teu Espírito, conduze-os pelo caminho da vida, o caminho da verdade. Livra do mal, Senhor, todo aquele que está esperando em Ti, que está aguardando em Ti. Livra do homem mau, do homem maligno. Oh, Senhor, que os laços da morte sejam arrebentados, que a cova cavada não retenha os pés do Teu filho, da Tua filha. Aleluia! Livra-os, Senhor, daqueles que maquinam os males. Guarda o teu povo na tua paz. Batiza-o no Espírito Santo, Senhor. Mergulha a cada um nas dimensões da vida do reino. Leva-nos mais para perto de ti, mais para as profundezas tuas, Senhor, nesse abrigo que é o teu nome, pois em ti estamos protegidos. Em ti estamos guardados, em o nome de Jesus. Graças a Deus.